capítulo 3, seção 1, que é a seção de derivadas de funções polinomiais e exponenciais. Nós temos aqui uma sequência de funções para trabalharmos aqui a derivada, né? Então vamos fazer cada um. Vamos começar aqui pela 4. Então é derivar a função, essencialmente é só isso. Nós aprendemos até agora, nesse capítulo, nós vemos lá que derivada de constante é 0, derivada de x elevado a n, você abaixa o n, né? N, x elevado a n menos 1, derivada exponencial é ela mesma. Derivada de soma é a soma das derivadas, subtração também. E a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Isso é o que... Então nós vamos derivar o que está aqui usando essas ferramentas. Okay? Algumas derivadas poderiam usar outras que seriam mais fáceis, mas nós vamos usar apenas essas ferramentas. Então vamos para a 4 aqui primeiro. Bom, isso aqui é uma constante, né? Então, constante. Então, a derivada de uma constante aqui é 0. Então, nós temos aqui que a f' de x é igual a 0. E é só isso. Nada mais a se fazer. Ok? Ok. Exercício 6. Agora. Então, derivar a função novamente. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma constante, que é o menos 4. Ok? Uma constante. E aqui nós temos um x elevado a décima. Ok? E, então, isso aqui ele se assemelha a x elevado a n, né? Onde o meu n é 10. Né? A derivada disso aqui, se eu for derivar isso aqui, então eu abaixo o n e multiplico, abaixo o n e subtraio 1 lá do expoente. Né? Isso aqui vale para qualquer número n real. Okay? Então essa daqui é a formulazinha. E nós temos então aqui uma constante vezes uma função. Então a derivada disso é a constante vezes a derivada da função, que nós vamos usar essa regrinha aqui. Então como é que fica? Então, nós temos, vai ficar o seguinte, olha. Isso aqui implica que a f' de x é igual a constante vezes a derivada da função, derivada de x à décima. Então eu baixo o 10, vai ficar 10x elevado a, eu tiro uma do expoente, uma unidade. Então vai ficar 10 menos 1, 9. Então essa daqui é a derivada. Se quiser parar por aqui, tá ok. Se quiser simplificar alguma coisa, vai ficar menos 40x a nona. Ok, beleza. Então essa é a derivada. Ok, então essa foi a 6. Vamos para a 8 aqui. Beleza. Bom, note que nós temos aqui duas parcelas, aqui na 8. Então nós temos essa parcela, 3 parcelas, né? 2, 3 parcelas, né? Essa última parcela aqui é uma constante, né? Okay? Então, o que eu vou fazer? Para eu derivar a minha função f, eu vou derivar em cada uma das parcelas, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que a derivada, a minha variável é t, né? A derivada dt, aqui, ó, ddt da minha f de t, okay. Isso aqui é igual à derivada dessa primeira parcela, que é 1,4 até a quinta, mais a derivada da segunda parcela,
que é menos 2,5ta ao quadrado, né, a derivada disso, mais a derivada da constante, né, dt da constante, que é 6,7. 6,7. Então tem que derivar cada uma. Usei a regrinha que a derivada da soma são a soma das derivadas. Ok? Então isso aqui é igual ao quê? Isso aqui é uma constante. Ok? Isso aqui é uma constante vezes o t elevado à quinta. Ok? Então a derivada de constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. T à quinta, eu vou abaixar o 5 e tirar 1. Então vai ficar 5t a 5 menos 1. 4. Então essa daqui é a derivada da primeira parcela. Segunda parcela. Novamente, então eu vou ter uma constante vezes uma função. Então vai ser a constante, vou colocar entre parênteses por causa do sinal, então vai ficar menos 2,5. Então a constante vezes a derivada da função, que é 2. Eu abaixo o 2 e tiro 1. Então vai ficar 2t elevado a 1. Então é 2t elevado a 2 menos 1, né? Que é 1. Então, como é 1 no expoente, eu não vou colocar nada. Mais derivada de constante é 0. Então essa daqui é a derivada. Se quiser arrumar alguma coisa, a gente pode arrumar. Vamos fazer aqui, que vai ficar 7, né? Vou colocar 7,0 para obedecer aqui, ó. Então é 7,0 vezes t à quarta, menos, aqui é mais, então é menos com mais vai dar menos, 2 vezes 2,5 dá 5. Vou colocar 5,0 aqui, vezes t, mais 0, não coloco. Então essa daqui é a derivada. Beleza? Esse foi o 8. Então, exercício 10. Ok. Bom, então eu tenho que derivar, né? Aqui seria útil eu usar uma regrinha, que é a regra do produto. Eu tenho uma função aqui, outra função, eu tenho um produto de duas funções. Então, existe uma regra para derivar o produto de funções, mas nós não chegamos ainda nessa regra. Então, com as ferramentas que nós temos, o que a gente pode fazer para resolver isso aqui seria expandir isso aqui e derivar cada parcela. Então, façamos isso. Então, a minha h eu ainda não estou derivando, eu vou só ajeitar essa função. Então, vou fazer o produto aqui. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 3x, menos 2 vezes 2x vai ficar menos 4x, e aqui vai ficar menos 2 vezes 3, 6, menos 6. Então, ainda não derivei, eu estou simplificando a h, estou colocando ela num formato que dê para nós usarmos as ferramentas. 3x menos 4x é menos 6, menos 6. Beleza. Então, essa daqui é a minha h. Okay? Então, quem que é a derivada da h? A derivada da h, e a gente fala, né, o nome da derivada e a linha. Né? Então, aqui começa aqui a cacofonia, né? H', né? Então, vamos pegar aqui, ó. H' de x. Então, quem que é? Derivada da h. Eu vou derivar cada parcela. A derivada nessa parcela aqui é eu tenho uma constante vezes uma função. Então, a derivada é a constante vezes a derivada da função. X ao quadrado, vou abaixar o 2 e tirar 1. Então, vai ficar 2, que multiplica x elevado a 2 menos 1, que dá 1. Então, não vou colocar aqui 1 no expoente.
Beleza. A derivada do x é 1. Nós vimos lá na teoria também, que essencialmente, né, se você tem aqui, ó, x, que é igual a x elevado a 1, você abaixa 1 e tira 1. Vai ficar 1 vezes x elevado a 0. Aqui, 1 menos 1. E x, qualquer número elevado a 0, qualquer número não nulo, né? Elevado a 0 vai dar 1, então ficaria 1 vezes 1, que vai dar 1. Então, quando eu derivo, eu chego a 1. Então, a derivada da x é 1. Só que aqui, nós temos o número menos 1 multiplicando, né? É como se tivesse aqui o menos 1 vezes x. Então, a derivada do x é 1 e essa constante eu mantenho, né? Então, vai ficar aqui, olha, menos 1, que é a constante, vezes a derivada do x. Vou até colocar aqui, que é 1, ok? Beleza, então essa daqui é a derivada dessa segunda, mais 0, que é a derivada dessa parcela, da terceira parcela. Beleza, então isso aqui é a derivada. Se nós formos dar uma simplificada, isso aqui vai ficar 4x menos 1. Beleza? 4x menos 1. Então essa aqui é a derivada da h, ou a galinha, né? Beleza. Exercício 12. Aqui. Então, é para derivar. Okay. Então, derivemos. Bom, a minha variável aqui é y. Ok? Então, é o que tiver aqui. Olha só. A minha b de y é uma constante vezes o y elevado a menos 6. Então, novamente, está da forma aqui, olha. Variável elevado a n. Né? Então, eu abaixo o expoente, multiplicando e tiro 1 dele. Né? Eu sigo essa regra independente de quem seja o n. E independente também do nome aqui que denota a variável. Minha variável aqui é y. Okay? Então, quem seria a derivada aqui? Então, a b' de y, a derivada da b, é igual a derivada de uma constante vezes uma função. É a constante vezes a derivada da função. Y é elevado a menos 6. Então, eu tenho y elevado a menos 6. Vou baixar o expoente, vai ficar menos 6. Okay. Vou colocar explícito aqui, ó. Y elevado a menos 6 menos 1. Vou deixar explícito aqui. Então, beleza. Está derivado. Ok? A regra de derivação já acabou. Agora a gente pode dar uma ajeitada na cara da função, né? Se for necessário. Né? Então, vai ficar menos 6c, que multiplica y elevado a menos 7. Okay. Beleza, eu posso deixar assim, porque ela está da forma y elevado a número negativo. Okay? Mas se por acaso você, numa resposta, ou você jogar num software, né, tipo o Wolfram Alpha, ele pode te voltar algo desse tipo aqui também. Ó. Aqui é a resposta. Okay? Até aqui, beleza. Na verdade, a derivada terminou aqui em cima. Aqui é uma simplificação bem simples. Mas a gente pode ver isso aqui também em algum lugar como resposta da seguinte forma. 1 sobre y elevado a sétima potência. Por quê? Porque está negativo, né? Então você inverte a fração, né? Que é y sobre 1.
talvez você enxergue de forma um pouquinho mais simples, que seria menos 6c sobre y à sétima também. Poderia enxergar dessa forma. Natural você enxergar aqui também. Mas a gente pode deixar assim porque foi o formato que estava no original, né? Beleza? Isso aí. Só isso. Ok. Então essa foi a 12. Exercício 14 agora. Então é para derivarmos novamente. Bom, eu tenho duas parcelas aqui, né? Essa aqui e essa daqui, então eu tenho que derivar em cada parcela. Ok? Então é x elevado a 5 terços. Note que está novamente, né, nesse formato, x elevado a n. Okay? Então eu baixo n e tiro 1. N menos 1. Ok? Então, como é que fica aqui? Vamos derivar. O y é função de x, ok? O y é função de x. Então, isso aqui seria um y' de x. Você pode colocar y' de x ou então só y'. Se ele não denotou aqui explicitamente que o y está função de x, você pode colocar y'. É normal você encontrar isso aqui também como resposta. Mas, a princípio, isso aqui é um y' de x, da variável x. Se tivesse outras letras aqui, né, z ou alguma outra coisa, aí a gente teria que especificar, né, com qual das variáveis nós estamos derivando. Isso poderia ser uma derivada parcial, né, se a gente considerasse que as letras fossem variáveis, ou se somente uma das letras fosse variáveis e o resto são parâmetros fixos, né, aí beleza. Mas aí seria, né, teria que estar explícito, né, e seria útil colocar aqui que é um y' da variável, certo? Mas esse não é o caso, vamos deixar do jeito que está aqui. Então, x elevado a 5 terços. Olha, x elevado a 5 terços. O que eu vou fazer? Vou abaixar os 5 terços e tirar uma unidade. Então, vou fazer aqui, passo a passo. Ó. Baixo os 5 terços. X elevado a... Eu vou tirar uma unidade dos 5 terços. Então, x menos 1. Vou até colocar de outra cor aqui. Menos 1. Okay? Então, essa daqui é a derivada da primeira parcela. Agora vamos derivar a segunda parcela. Ok? Então, a segunda parcela, olha, esse menos aqui é como se fosse uma constante. Menos 1 vezes isso aqui. Okay? Então, posso colocar aqui. Menos. Okay? Agora, x elevado a 2 terços. Eu vou pegar o 2 terços, baixar para a frente do x e tirar uma unidade dele. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 terços, que multiplica x elevado a... Vou tirar uma unidade aqui, vai ficar 2 terços menos 1. Menos 1. Beleza? Então, essa aqui é a derivada da primeira parcela, essa da segunda parcela. E no caso, a subtração dessas duas aqui é a derivada da y. Okay? Então, já está derivado, mas vamos deixar numa forma não tão bruta assim, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, 5 terços, ok? 5 terços que multiplica 5 terços menos 1, né? 5 terços menos 1. 5 terços menos 1. Isso aqui é o que? É 5 menos 3. Okay? Dividido por 3. Então, isso aqui dá 2 terços. Okay? Então, aqui eu vou colocar x elevado a 2 terços. Ó, x elevado a 2 terços. Ok? Beleza. Menos 2 terços que multiplica x elevado a 2 terços menos 1. Ok? Então,
Quanto que é o 2/3 menos 1? Vou pegar aqui. 2/3 menos 1. Isso aqui fazendo de uma... é a mesma coisa, né? Mas toda vez que for 1, você pode pensar, nesse caso aqui, é menos 3/3, né? Então isso aqui dá menos 1/3. Ok? Então menos 1/3. Então menos 1/3 é o número que vai entrar aqui. Então aqui entra menos 1/3. Menos 1/3. Beleza. A gente pode deixar assim, ok? Aqui já estava derivado, aqui está razoavelmente simplificado. Então essa aqui é a derivada. Agora, pode ser que nós encontremos de uma outra forma também. Então essa daqui é a derivada, ok? Isso aqui é a y', ok? Mas pode ser que nós encontremos isso aqui escrito da seguinte forma também. 5/3, mas a resposta aqui já está bacana. Aqui eu vou colocar nesse formato aqui, né? O formato x, vou pegar aqui, x elevado a b sobre, deixa eu colocar assim, ó, m sobre n, né? X elevado a m sobre n. Isso aqui é igual a raiz enésima da mésima potência de x, né? Uma forma da gente colocar, né? Então pode ser que você encontre isso aqui dessa forma aqui, né? Da forma x ao quadrado na raiz cúbica, okay? Menos 2/3 que multiplica, aqui seria a raiz cúbica de x, né? Porque é x elevado a 1, só que com negativo, então isso passaria para o denominador, né? Então pode ser que nós encontremos uma resposta que esteja assim, ó, 1 sobre a raiz cúbica do x. Okay? Então a gente pode encontrar a resposta assim, pode encontrar a resposta assim também, com esse 2 já multiplicando aqui e tal, ok? Mas é a mesma coisa. Let's go to the next. Foi o 14, né? Exercício 16, né? Derivar a função. Então nós temos aqui que a h de t é raiz quarta de t menos 4e elevado a t. Então nós temos duas parcelas. Então nós temos que derivar cada parcela. Okay? Uma forma útil, quando nós estivermos com raízes, ou a gente monta uma fórmula geral e decora a fórmula para poder usar, ou então nós colocamos tudo na forma de potência variável elevada a número, ok? A parte que tiver com a raiz. Então, eu vou fazer isso para a gente não ter que decorar nenhuma fórmula, né? Só tem uma que é tão simples, que é a derivada da raiz quadrada, que é 1 sobre 2 vezes a raiz. Isso aí eu acho que, como aparece com muita frequência a raiz quadrada, então essa daí eu acho que já é bom decorar assim como as outras, né? Então antes do derivado, deixa eu só dar uma arrumada aqui na função. Então a h de t, ela é raiz quarta de t, é o mesmo que t elevado a 1/4. Ok? Menos 4
e elevado a t. Então, note que aqui nessa primeira parcela, o meu t ele está na base, ok? Isso aqui é uma potência, isso aqui também é uma potência. Mas a minha variável aqui está na base. E a minha variável nessa potência aqui, ela está no expoente. Então, isso aqui é uma função exponencial, ok? Não é só porque o exim está aqui. Okay? Poderia ser qualquer outro número positivo aqui. O fato da variável estar no expoente é exponencial. Então, nós temos duas parcelas, mas a técnica de derivação é distinta, né? Então, nessa daqui, eu vou usar essa daqui, de descer e tirar uma unidade. Desse expoente, tira uma unidade. Então, essa daqui é a minha função h. Beleza. Agora que ela já está nesse estilo, vamos derivá-la. Então, vamos pegar aqui, ó. A galinha de novo aparecendo aí, ó. Galinha de t. Vou abaixar 1/4 aqui. Então vai ficar como? Vai ficar 1/4, ok? T elevado a 1/4 menos 1. Vou deixar aqui explícito aqui, ó. 1/4 menos 1. Menos uma unidade. Tudo isso aqui no expoente do t. Então essa daqui é a derivada da primeira parcela. Menos... aqui, ó, essa segunda parcela é essa constante vezes essa função. Então, a derivada dela é a constante vezes a derivada da função. Essa constante aqui é o quê? Menos 4 vezes... Agora eu vou derivar essa função. Vamos derivar a função e elevado a t. Qual que é a derivada da exponencial? É ela mesma. Então, só vou colocar a exponencial aqui. E elevado a t. Beleza? Beleza, então isso é a derivada. Ok? Só dar uma ajeitada aqui. 1/4 menos 1. Quem que é 1/4 menos 1? 1/4 menos 1, que é 4/4. O resultado aqui é o quê? Menos 3/4, né? Então, isso aqui dá menos 3/4. Okay? Então, joga ele ali. E a gente pode parar. Então, isso aqui é igual a 1/4 que multiplica t elevado a menos 3/4, né? Menos 3/4. Menos 4e elevado a t. 4e elevado a t. Ok? A gente poderia colocar isso aqui naquela forma de ó, isso aqui já está derivado, mas essa parte aqui provavelmente já tá menos bruta, né? Pode parar por aqui. Mas isso aqui poderia estar escrito de outra forma também, né? Isso aqui poderia estar escrito assim, olha. 3/4, ó, tem um menos aqui, eu vou passar para baixo. O quarto é a raiz quarta de t ao cubo. Então, isso aqui poderia estar escrito assim, ó, 1 dividido por 4 t ao cubo na raiz quarta. Raiz quarta de t ao cubo menos 4 exponencial de t. Então, pode ver uma resposta assim ou assim. Beleza? Let's go to the next. Exercício 18. Aqui no 18. Então, novamente, o 18 é
o y é função de x, né? A minha variável independente aqui é x. E nós temos duas funções aqui, a função que é a raiz de x e essa outra função que é x menos 1, e elas estão se multiplicando. Nós poderíamos resolver isso aqui pela regra do produto, ok? Mas nós não vimos ainda a regra do produto. Então, eu vou fazer o produto, a distributiva aqui, para ajeitar a função e depois nós usamos as ferramentas que momentaneamente a gente conhece. Então, a y é igual a... Vou fazer o produto, isso aqui vai ficar raiz de x vezes x menos raiz de x vezes 1, que é raiz de x. Ok? Beleza, então essa daqui é a h, é a y. Como tá tendo um produto aqui ainda, então eu vou fazer esse produto aqui. Isso aqui é x elevado a meio, né? Lembrando aqui, olha aqui, ó, raiz de x vezes x, isso aqui é x elevado a meio, que isso aqui é x elevado a meio, vezes x, e o expoente aqui do x é 1. Okay? Então eu vou ter produto de potências de mesma base. Eu vou conservar a base, e vou somar os expoentes. Meio mais 1 vai ser 1,5, né? Ou seja, 3 sobre 2, 3 meios. Isso significa que raiz de x vezes x é x elevado a 3 meios. Então eu vou colocar aqui, porque aí nós conseguimos colocar a função da forma variável elevada a número. Então isso aqui é x elevado a 3 meios. Beleza, ó, já está variável elevada a n. Aí eu baixo e tal. Menos raiz de x. Ok, seria x elevado a meio. Ok, x elevado a meio. Então, isso significa que essa função aqui, y igual a raiz de x, que multiplica x menos 1, pode ser encarada dessa forma. E nesse formato a gente consegue derivar usando o que a gente tem de conhecimento. Ok? Então, essa daqui é a y. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre uma derivada especial que é da raiz. E aí, porque a gente pode usar isso aqui de forma mais frequente aqui. Então, isso aqui. Então, agora nós vamos derivar. Então, essa daqui eu ainda não derivei nada. Não derivei coisa alguma. Agora eu vou derivar. Então, eu vou baixar aqui o expoente. Então, vai ficar 3 meios de x elevado a 3 meios menos 1. 3 meios menos 1. Menos derivada de x elevado a meio, né? Então é meio de x elevado a meio menos 1. Ok? Beleza. Agora vamos fazer a continha aí. Então isso aqui vai ficar 3 meios que multiplica x elevado a 3 meios menos 1. 3 meios menos 1. Isso aqui é 3 meios menos 1, que pode ser visto como 2 sobre 2. Então isso aqui vai dar meio. Né? Basicamente o que eu estou dizendo é que eu tenho 1,5 menos 1. Então o resultado é meio. Então isso aqui dá meio. Ok? Menos meio que multiplica x elevado a... Vamos fazer essa continha aqui. Isso aqui é meio menos 1. Se eu tenho meio e tiro 1, então fica faltando meio. Então o resultado é menos meio. Só fazer a continha aqui. Então vai ficar x elevado a menos meio. Beleza? Então, essa aqui é a derivada, ok? Isso aqui é a derivada. Vamos deixar... Beleza, pode até deixar assim, ok? Mas ela pode ser
pode ser que você a encontre escrita em algum outro lugar de uma outra forma. Então, essa aqui, ok, é a derivada. Opa, tem uma linha aqui, né? Mas isso aqui também pode ser escrito da forma x elevado a meio é raiz de x, né? Raiz quadrada de x elevado a 1, tá? É raiz de x. Então pode ser que você veja assim, ó, 3 que multiplica a raiz de x dividido por 2. Então essa é a primeira parcela, escrita assim. Menos x elevado a meio é raiz de x, só que tem esse menos, então vai ficar isso só aqui no denominador. E já tem um 2 aqui no denominador. Então isso aqui pode ser escrito assim também. 1 sobre 2 raiz de x. Ok? Então pode ser que você faça assim, ou encontre alguma dessas duas aí. Beleza? Isso aí. Um comentário aqui sobre a derivada da raiz, né, só para a gente porque a raiz quadrada de algum número, de alguma variável, né, é uma função que aparece muito, né, é muito comum. Então, a derivada da raiz quadrada. Bom, a minha função raiz quadrada, vamos supor que a minha f de x seja igual a raiz de x. Ok? F de x seja igual a raiz de x. Eu posso escrever isso aqui como sendo x elevado a meio. Ok? Usando aquela notação que nós falamos um pouco atrás. Então, quem que seria a derivada da minha f? A derivada, a f' de x, é quem eu vou abaixar o meio e vou tirar uma unidade aqui, menos 1. Ok? Então, isso aqui dá o quê? Isso aqui é igual a meio de x elevado a meio menos 1 é menos meio, né? Como a gente acabou de fazer ali em cima, então é menos meio. Então essa daqui é a derivada, só que nós podemos encontrá-la de uma outra forma. Deixa eu colocar desse lado aqui mesmo. Nós podemos encontrá-la assim também, ó. X elevado a meio é raiz de x, com esse menos, então vai trocar numerador com denominador. O denominador é 1, né? Então vai inverter a fração. Então isso aqui, o raiz de x, vai para o denominador e nós já temos 2 no denominador, o número 2, né? Então o resultado pode ser escrito assim. E é comum, ok? Então, você tem lá aqui a derivada da raiz de x, quer dizer, se a f é a raiz de x, então a derivada é 1 sobre 2 raiz de x. Então, posso escrever assim, olha. Vamos escrever aqui, ó, a derivada, ó, d de x da raiz de x. Então, a derivada dessa função, a derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. Aí, como ela aparece toda hora, você pode meio que usar de cara, né? A derivada da raiz é 1 sobre 2 raiz de x. Ok? E aí, onde aparecer, usaremos. Ok? Bom, era só uma observação. Beleza, vamos lá. Agora é o 20, né? Exercício 20, derivar. Ok? Bom, beleza. Quem que é a variável aqui?
A variável aqui é o Rzão, né? É o R maiúsculo, né? E olha só, ele aparece aqui. O 4 e o π são constantes. Então isso aqui é simples, né? Essa daqui é uma função de R e ela é da forma constante vezes R ao quadrado. Ok? Então já dá para derivar direto sem ter que ajeitar alguma coisa. É o S' de R. Eu vou repetir a constante, 4π. Vou colocar o produto aqui, 4π, que multiplica o R ao quadrado, né? R ao quadrado. Eu baixo o 2 e tiro 1. Né? Então vai ficar o quê? Vai ficar 2, que multiplica R elevado a 2 menos 1, que é 1. Aí eu não preciso colocar 1 no expoente. Okay? Então isso aqui dá o quê? Isso aqui é igual a 2 vezes 4, 8. Então vai ficar 8π Rzão. 8π Rzão. Então, se a S de R é 4πr ao quadrado, a derivada da S com respeito a R é 8πr. Beleza? Isso aí.